Glória a Deus, vamos beijar o pastor nessa noite. Deus já falou conosco, né, a primeira ministração, e Deus vai continuar falando conosco. Amém? Pai, nesse momento, Pai amado, já quero te apresentar, Pai, já o teu filho, Pai, que já se encontra, Senhor, aqui no teu altar, Pai, onde vai estar se ministrando, Pai, segundo a tua palavra nessa noite, Pai. Pai, usa o teu filho, Pai amado, nessa noite, Pai, te louvo, te agradeço, em nome de Jesus, amém? Vou receber o céu de Deus com palma carinho nessa noite, amém? Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero abraçar todos, tá bom? A igreja que está conosco, a pastora, Deus abençoe. Palavra muito abençoada de Deus para nós. E eu vou só completar, tá, irmãos? Glória a Deus. Abre a tua Bíblia novamente para nós. Glória a Deus. Lê a palavra. Glória a Jesus. Fecha o fundo aí para ver se. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês Apocalipse, glória a Deus, capítulo 3, e apenas o verso 14, para a nossa reflexão, nesta noite maravilhosa de adoração ao nosso Deus. Apocalipse, capítulo 3, o verso de número 14, diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu quero ler com os irmãos o verso de número 16. Assim, pois, és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Verso 17. Como dizem, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. 18. Aconselho-te que de mim compre o ouro provado no fogo, para te enriqueceres, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Levante as mãos, diga assim: meu Deus, fala comigo uma vez mais, através da tua palavra. Pode tomar o teu assento. Eu quero apenas enriquecer mais a palavra que nós já ouvimos aqui neste lugar. Queridos, a palavra, o tema hoje é despertando a chama do amor e da oração. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 3 e o verso 14, Deus está tratando com a igreja de Laodiceia, porque aquela igreja, Deus olhando para ela, o Senhor, Ele vai fazer um diagnóstico, como foi falado, e o Senhor vai perceber que ela não foi encontrada da maneira que o Senhor almejava que ela tivesse. Então nós percebemos aqui que primeiro, essa carta ela é enviada ao anjo da igreja que está em Laodiceia, porque toda a mensagem de Deus que vai para a igreja, ela vai passar pelo anjo. Nenhuma mensagem de Deus para a igreja, ela vai direto à igreja sem passar pelo anjo, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele respeita a autoridade, primeira autoridade que Ele estabeleceu, e o anjo da igreja, neste contexto aqui, era o pastor, o líder daquele lugar, que cuidava daquele povo, que cuidava daquele grupo, porque Deus está tratando aqui com uma igreja não organização, mas Ele está tratando com uma igreja organismo vivo. Ele está tratando uma igreja não como prédio, mas como um povo que ali estava. Você percebe, irmãos, que a carta enviada ao anjo da igreja
ali da cidade de Laodiceia. Eu quero trazer algumas informações, apenas trazendo enriquecimento e algumas informações. A cidade de Laodiceia, ela ficava a 72 quilômetros ao sudeste da cidade de Filadélfia e 144 quilômetros ao leste da cidade de Éfeso. Perceba que ela era um importante centro comercial, como já foi falado, e Laodiceia ficava numa região propensa a muitos terremotos, e dentro daquela cidade o abastecimento de água era feito por um aqueduto. Então isso, irmãos, deixou a cidade de Laodiceia vulnerável à seca, e por causa disso os inimigos atacavam muito aquela cidade. Então aquela cidade ela é vulnerável ao ataque dos inimigos, por causa da sequidão que havia ali. Agora, para que você entenda, a igreja de Cristo, ela se inicia naquele lugar, ela se inicia naquela terra. Perceba que a igreja de Laodiceia, ela foi plantada ali, provavelmente, por um homem chamado de Epáfras. Você tem isso em Colossenses, capítulo 1, verso de número 7. Talvez a igreja inicie ali, através deste homem, e através também do ministério do apóstolo Paulo, período que Paulo ficou 3 anos ali na cidade de Éfeso. Como era perto, Paulo tinha como lhe dar suporte para aquele homem na igreja de Laodiceia. Agora, Deus está trazendo aqui pontos da própria cidade, pontos geográficos, para trazer uma lição e trazer um alerta para a vida daquela igreja. Jesus, ele vai usar as águas daquela cidade, e as águas da cidade de Laodiceia, ela era uma água morna. Perceba que uma vez que em Laodiceia a água era encanada, então ela chegava nem fria, ou seja, nem quente, ela chegava de forma terapêutica, ela chegava morna, e uma água morna, ela não é útil, uma água morna, ela se torna inútil. Então é insuportável você beber uma água morna. Nós até suportamos beber uma água fria, nós aguentamos, nós ingerimos, nós conseguimos ingerir uma água quente, sim, a gente consegue, queima a língua, mas nós bebemos. Mas é insuportável nós ingerir uma água morna, porque água morna, ela gera vômito, ela gera algo que a pessoa não consegue jamais usufruir dentro de si, ela gera vômito. Então não tem como a pessoa ela beber uma água morna. Então, olhar para a igreja de Laodiceia, Jesus estava dizendo para aquela igreja: você não é quente, você não é frio, você é morno. Ou seja, aquela igreja, ela estava oscilando em temperatura, ela não era nem quente, ela não era nem fria, ela era morna. Uma igreja que oscila em temperatura, ela não agrada a Deus. E Jesus, olhando para a igreja, Jesus vai dar o diagnóstico a ela: você é morno, tu estás morna, e eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Agora perceba, não adianta nós querer cultivar uma fé que ela oscila em temperatura, ou eu sou ou eu não sou. Não adianta eu fingir que eu sou, ou eu sou ou eu não sou, porque Deus não quer alguém que oscila em temperatura. Deus quer alguém que realmente seja. Quem está comigo, levante as mãos e adora o teu Deus aqui. O Senhor não estava suportando lidar com aquela igreja, porque ela era uma igreja morna, e ele estava a ponto de vomitar da sua boca, porque a água morna, ela gera isso, ânsia de vômito. Você coloca para dentro e logo ela vai trazer, ela vai gerar uma reação de vômito.
Era Deus olhando para aquela igreja não como organização, mas organismo vivo, porque Deus estava falando a uma igreja de pessoas e não de parede. Era Deus dizendo: eu não consigo lidar com vocês. E Ele coloca um questionamento: quem dera que vocês fossem frio ou quente, que era mais fácil de eu lidar com vocês. Mas o que acontece é que vocês são morno, e por isso eu não estou aguentando, a ponto de vomitar vocês da minha boca. Agora Jesus, olhando para aquela igreja, Ele vai perceber que ali havia pessoas ricas, havia pessoas enriquecidas, os ricos na cidade de Laodiceia. Em razão, irmão, de muitos cristãos ali da igreja de Laodiceia serem ricos, eles se tornaram pessoas arrogantes. Comigo, arrogantes. Eles não eram ricos humildes, mas eram ricos arrogantes. Eles estavam completamente cegos, eles estavam completamente vivendo uma vida desgraçada, uma vida nu. E o Senhor, olhando para aquela igreja, o Senhor, Ele vai dar aqui 5 diagnósticos daquela igreja, e vai dizer para aquela igreja que aquela igreja era o quê? Ele era primeiro um desgraçado. Diga: desgraçado. Desgraçado é aquele que não tem graça. Então aquele que não tem a graça de Deus, vamos entender, ele é um desgraçado, porque ele não tem a graça de Deus. Mas aqui nós não somos desgraçados, porque a graça de Deus já nos alcançou, e a palavra dele se manifesta sobre nós. É alguém que não tem a graça se torna um desgraçado. 1, 2, 3. Quem não tem a graça se torna um desgraçado. Quem não tem a graça, porque a graça é o favor imerecido de Deus. Olhando para aquela igreja, o Senhor percebe que eles estão, primeiro, sendo um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Porque eles não estavam conseguindo entender e compreender qual era a vontade de Deus para a vida deles. Por que eles eram cegos? Porque eles se encontravam numa condição de desgraça, de nudez espirituais, irmãos. Era o Senhor mostrando para a igreja que aquela igreja precisava olhar para eles e entender as condições que eles estavam. Nós precisamos olhar para nós e entender as condições que nós estamos. E o Senhor, olhando para a igreja, o Senhor vai aconselhar aquela igreja. O que alegra a minha alma, porque o nosso Deus ainda é um Deus que ainda aconselha. O nosso Deus é um Deus que ainda dá uma nova chance. E o Senhor olha para aquela igreja com um olhar de resgate, de um olhar de uma nova chance, e dá um conselho para ela, dizendo, leia comigo. Verso 18: aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para te enriquecer, e roupas brancas para te vestir. O Senhor estava tratando com aquela igreja naquilo que ela estava precisando, irmão, e não com aquilo que ela almejava, não com aquilo que ela desejava, mas com aquilo que ela precisava. Nesses últimos dias, Deus está tratando com a igreja, não naquilo que a igreja precisa, mas naquilo que a igreja necessita. E o Senhor mostra para aquela igreja que aquela igreja precisava se arrepender. E Ele diz para ela: eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. Tem gente que não consegue entender por que o nosso Deus é um Deus de amor, e Ele permite tanta tragédia por causa disso, porque Ele repreende e Ele castiga tudo quanto Ele ama. Quem está comigo, levante as tuas mãos. É por isso que Ele faz isso, irmãos. Eu repreendo a todos quanto eu amo. Se você é amado por Deus, se eu sou amado por Deus, Ele vai nos repreender. Já percebeu aquele dia que Deus nos chama para estar na sua presença, e Deus parece um boxeador, coloca nós debaixo do braço, e Deus começa a nos emburrar, nos bater, para que nós entenda qual seja a nossa realidade e nós mude. Quem está comigo, levante as tuas mãos.
E nós precisamos ser confrontados. Diga, nós precisamos. Que eu sou o primeiro, vai dando glória. Nós precisamos, irmãos. O Senhor Jesus agora, Ele vai olhar para aquela igreja e entenda, irmão, que eu estou enriquecendo mais ainda o que foi falado ainda agora. O Senhor olhando para aquela igreja, o Senhor vai mostrar para aquela igreja onde Ele estava. Jesus olhando para a igreja de Laodiceia, Ele vai mostrar para a igreja: ó igreja, tu é um desgraçado, um miserável, cego e nu. Tu acha que eu estou dentro, mas eu não estou. O Senhor vai olhar para aquela igreja e vai mostrar para ela aonde Ele estava na vida da igreja. Jesus olhando para a igreja vai dizer: ó, eis que eu estou à porta e bato. Essa porta e bato é um entender que Jesus não estava dentro daquela igreja. Jesus estava pelo lado de fora e estava batendo, insistindo para que a igreja ouvisse a sua voz, abrisse a porta e ele pudesse entrar e ceiar com aquele povo. Pastor, como é que isso prova que Jesus estava fora da igreja? Irmãos, aquele povo, a igreja de Laodiceia, ele tinha empurrado Jesus para fora. Jesus não estava dentro dele, naquela igreja. Ele até estava perto, mas estava pelo lado de fora. E quantas vezes Jesus até está perto de nós, irmão, mas não está dentro de nós. Até está perto do nosso culto, mas não está dentro do nosso culto. Muitas vezes está perto da nossa vida, mas não está dentro da nossa vida. Eu estou trazendo uma reflexão para que você entenda. Agora Jesus está trazendo um apelo para aquela igreja, e ele estava procurando agora entrar novamente, e ele só conseguiria entrar através do arrependimento. Diga arrependimento. O Senhor queria que aquela igreja se arrependesse, e ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Por que tem que ouvir? Porque ninguém consegue abrir a porta para Jesus sem antes ouvir a sua voz. Todos nós que aqui estamos, que abrimos a porta para Jesus, antes de nós abrir, nós ouvimos a sua voz, identificamos quem Ele é e abrimos a porta para Ele entrar. Porque para abrir a porta para Jesus é necessário primeiro ouvir a sua voz. Por que tem gente na igreja que ele não abre a porta para Jesus? Porque ele não ouve o que está sendo falado. Ele não capta o que está sendo falado. Ele está aqui, mas ele está pensando no baião que ele vai comer depois. Levante a tua mão, diga o baião, deixa o baião para depois e dê glória para o teu Deus aqui neste lugar. Ele até está ouvindo, mas ele não está conseguindo captar as palavras de Jesus na sua cachola e guardar no seu coração as palavras que estão sendo ministradas, irmão. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Se alguém ouvir a minha voz, primeiro o homem precisa ouvir a voz de Jesus, para depois abrir a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele vai ceiar comigo. E a prova que Jesus estava fora, que ele estava batendo: desde que estou à porta e bato. Jesus estava ali na porta batendo, irmão, chamando. Mas tem gente que ele está com o coração tão fechado para Jesus, que Jesus está para derrubar a porta e ele não ouve. De tão morno que ele é, diga misericórdia. Jesus está para derrubar a porta e ele não ouve. E Jesus está batendo. E Jesus está batendo. Jesus está na porta do coração da pessoa batendo. E tem hora que Jesus bate, irmão, através da palavra.
através de um pregador, através de uma doença, através de uma enfermidade, através de uma porta fechada, através de um emprego que você perde. É Jesus batendo na porta dizendo: não é do teu jeito, não é da tua maneira, é do meu jeito. Então para de ser arrogante e ouve a minha voz e abre a porta que eu entro na tua casa. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Deixa eu ver se alguém está ouvindo a voz de Deus aqui neste lugar. Jesus insistindo com aquela igreja, porque ele não estava dentro, ele estava fora daquela igreja. Esse é um tipo de convite que Jesus estava fazendo para a igreja, para ela obter a salvação e a restauração e a comunhão. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro na tua casa, eu vou ceiar, eu vou estabelecer a comunhão, eu vou passar a ter comunhão. Porque não tem como Jesus ele ter comunhão conosco se ele está pelo lado de fora, irmão. Se ele não faz parte da nossa vida. Agora Jesus dá uma oportunidade de vitória para aquela igreja. Verso de número 21. Ele diz: ao que vencer, concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É Deus dizendo, dando o direito de assentar a igreja a vencer. E ele diz: a quem vencer. Por que ele usa a palavra quem vencer? Porque nem todo mundo vai vencer. Se a igreja não desse ouvido para a voz do Senhor, ela não venceria. Não tem como a igreja vencer ignorando a voz do Senhor, que está insistindo e batendo na porta para entrar. Ela não vai vencer assim. Agora ele coloca aqui, irmãos, um alerta para toda a igreja, dizendo: quem tem ouvido, ouça. Quando ele diz quem tem ouvido, é quem tem condições para ouvir, quem tem intelecto para ouvir, quem tem memória para ouvir. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui tem duas perguntas. Primeiro, quem ouve e quem fala. Quem é que ouve? O homem. Quem é que fala? O Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça. Então é o homem que tem que ouvir e o Espírito falar. A palavra diz que quando Deus fala, o homem se cala para Deus falar. Quando Deus falou com Jó, Deus disse: Jó, cala-te que eu te ensinarei. Quem pode levantar a mão e glorificar o Senhor? Porque quando o Deus do céu está falando, o Deus soberano está falando, o homem cala, o homem se curva e escuta o que Deus está falando. Agora, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o Espírito não falou só com a igreja de Laodiceia, falou com as demais. O Espírito falou com todas aquelas 7 igrejas. E o que o Espírito disse para a igreja de Laodiceia? Eu marquei 6 pontos aqui, pega a Bíblia aí. Aproveita, marca na tua Bíblia. O que foi que o Espírito disse para a igreja de Laodiceia? O Espírito disse que conhecia as obras daquela igreja. Eu conheço as tuas obras, eu sei das tuas obras, eu sei das tuas atitudes. É o Senhor olhando para a igreja dizendo: não adianta, igreja, tu fingir que eu sei quem tu és, eu sei a maneira que tu vive. O que o Espírito disse para aquela igreja? Que conhecia o que aquela igreja dizia. Verso de número 17. O Senhor conhecia o que aquela igreja falava. E ele diz: como dizem, vocês dizem, rico sou e não preciso de nada. O Senhor conhecia, o Espírito diz que conhecia o que aquela igreja falava. O Senhor conhece o que nós falamos, irmãos. A palavra nem chegou na nossa língua, Ele já conhece. Verso de número 18, o Senhor aconselhou aquela igreja, porque o nosso Deus, Ele é conselheiro.
O Senhor mostra para aquela igreja a sua insistência para com aquela igreja, dizendo: eis que estou à porta e bato. O Senhor fala da disposição para vencer. Aquele que vencer vai sentar comigo, mas para vencer tem que ter disposição para isso. O Senhor fala da disposição para ouvir a sua voz. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro na sua casa. E o Senhor falou através, a carta veio para o anjo da igreja, e o anjo leu para a igreja, irmão. Eu vou tocar num ponto aqui muito importante, olha aqui para mim. Hoje as pessoas querem ouvir a voz de Deus através disso, daquilo. Não, irmão, Deus se manifesta na igreja, Ele sempre vai falar através da voz pastoral. A gente tem que valorizar pessoas que vêm de fora. Quando nós valorizamos a pastora, pregou muito bem, agradecemos a Deus, mas você não pode substituir a voz pastoral, porque simplesmente você quer ouvir apenas pregador de fora. Quem está comigo, levante a mão. Porque essa geração vive assim, irmão. Se tiver pregador de fora eu vou, se tiver cantor de fora eu vou. Você não está servindo a homem, você está servindo a Deus do céu. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Valorize a voz pastoral da tua igreja. Valorize os pastores que Deus colocou ali naquele lugar, irmãos, para te orientar, para pastorear a sua vida, para tirar os carrapichos da sua vida, para tirar as mazelas da tua vida. E Jesus está nos convidando hoje. Quem tem disposição para ouvir, ouça. Será que alguém está ouvindo a voz de Deus aqui? Deixa eu ver se alguém está ouvindo a voz de Deus aqui neste lugar. Se alguém está ouvindo a voz de Deus aqui nesta casa, levante as tuas mãos e glorifica o teu Deus aqui. O Senhor quer nos aquecer, irmão, com a sua presença. O Senhor quer nos aquecer. E hoje Ele está batendo na porta, usando essas duas mensagens que foi falada de Deus para nós, dizendo: estou à porta e bato. Aleluia. Você não pode continuar sendo igreja com Jesus pelo lado de fora. Nós temos que ser igreja com Jesus dentro. Fique em pé agora em nome de Jesus. Vamos terminar aqui no altar, irmão de Deus, vem na frente. Glória a Deus. Vamos se unir aqui, fazer uma oração para Deus nos encher da sua presença, para que possamos ser sensíveis para ouvir a voz do Senhor falando conosco, a voz do Espírito Santo